Olá, queridíssimos estudantes da segunda série do ensino médio, bem-vindos ao Observatório da Imprensa Internacional. Antes de começar qualquer coisa, vamos para os nossos créditos. Na tela, o crédito, nós somos o Observatório da Imprensa Internacional. Esta é a atividade 2, desenvolvimento 2. Na verdade, atividade 1, tem alguma coisa muito equivocada aí. Ainda é atividade 1. Nossa, vamos lá. Atividade 1, desenvolvimento 2, pautas internacionais. Eu sou o professor Mauro Marcel. Este é o aprofundamento, hashtag, se liga na mídia. Unidade curricular, tá na mídia, tá no mundo. Observatório da Imprensa Internacional, desenvolvimento 2. Então, agora pode voltar para mim, falarei de maneira mais detida com você. Então, olha só. Vou voltar a falar sobre isso, mas vocês sabem, cada vez estou falando menos e tirando algumas coisas para irmos direto para a aula. Então, nós somos a unidade curricular, está na mídia, está no mundo, tá certo? E dentro dessa unidade curricular tem o componente Observatório da Imprensa Internacional. Temos outros 3 componentes, como vocês podem ver na tela, né? Que estaremos trabalhando de forma integrada. Temos então o Laboratório de Produção Jornalística, o Observatório da Imprensa Internacional, do qual faço parte, junto com vocês, somos nós aqui juntos, jornalismo e inclusão nos esportes, práticas e experimentação, criação e comunicação publicitária. Como vocês devem ter percebido, estamos trabalhando integrados. Participei de aulas do professor Jocélio, participei de aulas do professor Mauro do professor Jocélio, professor Amaro, ou seja, estamos juntos, um vai interagir com o outro para mostrar que há sim uma integração. E para mostrar que a integração não vai apenas dentro do componente, convidei para participar da aula de hoje a parceira de sempre aqui, a professora Tayana Souza. Obrigada pelo parceiro, Mauro. É um prazer estar com vocês de novo aqui, agora em um ambiente diferente, né, com essa pegada aí jornalística. Gosto muito e espero aprender bastante. Para quem não sabe, eu estou lá no Start, Hora do Desafio, e o meu componente é a Oficina de Produções Textuais. Mas hoje eu estou aqui com o professor Mauro Marcel para falar muito sobre jornalismo, sobre imprensa, porque faz parte do nosso dia a dia. Acho que é muito, muito importante esse diálogo com os estudantes, né? Então, é bacana aqui, só para contextualizar, porque é legal que a professora Tayana está aqui, porque a gente não está na primeira aula, né? A gente já está na 4ª aula desse desenvolvimento, tirando aquelas 2 em que nós apresentamos o componente todo, demos um sobrevoo e tal. Então, fizemos o que nesse tempo, apresentar a professora Tayana. Então, olha só, na tela organiza direitinho. Na aula 1, professora Tayana, nós apresentamos para o pessoal o que é um observatório de imprensa. Eu vou até ali dar uma escrevidinha, bonitinho, calma aí comigo, a escrevidinha é legal, né? Então, deixa eu ver se consegue escrever aqui. Não, peraí, dá um jeito, peraí. Não, peraí, opa, meu Deus do céu, aqui, beleza. Tô voltando tudo. Olha só, deixa eu ver, puxa aqui, no canto. Caneta, em vermelho, eu gosto de escrever de vermelho. Então, na aula 1, nós falamos sobre o que era o observatório de imprensa. Então, nesta aula, nós apresentamos o que para o pessoal? Nós apresentamos o objetivo de um observatório, que é o quê? Analisar as notícias, ver como se comportam os veículos de comunicação, no nosso caso, o Observatório de Imprensa Internacional. Não apenas notícias brasileiras, mas do mundo inteiro. Então, colocando todo mundo no mesmo ponto, né? Então, depois falamos sobre os recursos que podemos e devemos utilizar. Nesta segunda aula, professora Tayana, nós falamos o quê? Que existem recursos digitais e recursos não digitais. Por exemplo, isso que estamos fazendo agora é um recurso digital. Você está usando a internet para entrar em contato comigo, está na TV, eu estou usando uma lousa digital, estou aqui com equipamento, avançando, recuando, olha só, tá tudo isso aí, ou seja, digital. Falamos que podemos usar o computador, dentro do computador PowerPoint, Office, instrumentos de organização como Padlet, e o mural da escola, que é o não digital. Né? Livros, jornais, impressos, inclusive. Se me permite fazer uma observação, professor Mauro, é importante, né, esse link até com os outros aprofundamentos, porque quando você fala, o estudante está tendo contato aí com formas de divulgação, né, com formas de expansão aí do conhecimento. As mídias, né, virtuais, eu também tenho papel ali impresso. A gente está fazendo a mesma coisa no Start, Hora do Desafio. Então, a gente vê como que se integram. As habilidades desenvolvidas são as mesmas, independentemente do aprofundamento que você tem escolhido, né? Perfeito, perfeito. Terminando essa retomada, na nossa última aula falamos sobre as notícias do mundo.
E é nesse ponto que eu quero chamar a atenção. Vou para o meu lugar, então foco aqui que eu vou para o meu lugar bonitinho. Mundo. Exatamente, bacana, legal. Qual é a notícia do mundo? Exatamente. Então, olha assim, funcionou como? Na última aula, nós falamos sobre as notícias do mundo. O quê? Eu fiz o que com os nossos queridos estudantes? Eu propus que os estudantes conhecessem alguns jornais, então apresentei para eles alguns títulos de jornais, por exemplo, New York Times, Los Angeles Times, Daily News, The Guardian, jornais ingleses, jornais americanos, jornais australianos, sul-africanos, jornais sul-africanos, foi bem bacana. E ao final eu fiz assim, o desafio, eu propus que os nossos estudantes fossem até a internet, né, da escola e o smartphone e visitassem os sites desses jornais. Jogasse lá no Google, Daily News, e encontrar essas notícias. Você deu o nome dos jornais? Exatamente. E eles iam pesquisar. Isso, e ao final da aula eu expliquei o que era uma agência de notícia, uma agência de notícia. O que é uma agência de notícia, de maneira bem resumida? É aquele pessoal que é pago nos demais locais do mundo, os locais mais distantes de nós. Por exemplo, tem uma agência de notícia com um repórter que paga um repórter lá na África do Sul, paga um repórter na Tailândia, paga um repórter na China, em Hong Kong. E essas pessoas, elas escrevem as notícias são para os jornais do mundo inteiro. E os jornais aqui de São Paulo pagam essa agência para receber essa notícia. Certo? Por isso que às vezes a notícia está igualzinha tanto no jornal A quanto no jornal B, quanto no jornal C, porque às vezes elas são clientes da mesma agência de notícias. Interessante, né? Vamos aprofundar isso aí. Exato, a ideia é essa, professor. Então, por que eu te chamei hoje, professora Tayana? Para eu aprender aqui. Para aprender não, para a gente fazer um debate. Um debate. Vamos falar sobre as pautas internacionais. Está aí, ó, a aula 4, é a aula de agora, pautas internacionais. Então, estamos nesse. Então, o que é uma pauta? Uma pauta é o assunto, é o tema. Assunto, né? É o assunto, é o tema. Mas antes de entrar nesse assunto, atropelei tudo, qual é o eixo e o objetivo da aula de hoje? A investigação científica. Exatamente. E a gente tem o objetivo da aula é sensibilizar-se em relação às escolhas das pautas dos veículos de imprensa, assim como os interesses que os mobilizam. Então, é o que você estava falando. Né? Exatamente. Quem escolhe o que vai ser posto no jornal? É isso, né? Então, é bom que o estudante perceba assim, você é jornalista, eu vou fazer uma reportagem super mega plus, né, importante, mas será que ele vai conseguir publicar? É verdade. Essa notícia, essa reportagem? Perfeito, porque assim, você tem vamos colocar lá a sua rua cheia de buraco. E essa rua cheia de buraco impede que sejam feitas entregas na sua casa, impede que a sua casa tenha o valor, né, de venda elevado. Você quer vender sua casa, mas a rua toda esburacada, o valor está lá embaixo. Às vezes tem enchente e aquilo afeta você mais do que diretamente. Então aquilo, você acredita que deveria ser posto no jornal, aquilo é notícia para você. Sim. Mas aí você abre o jornal e está lá um assunto que não tem nada a ver com aquilo que te interessa. Eu acho que uma coisa importante, não sei se estou atropelando, por favor, falando, mas até nas redes sociais tem aqueles grupos de bairro específico e naqueles grupos você vê algumas divulgações como as que você falou hoje. Exato. Só que para um assunto desse, né, uma pauta dessa, chegar até um jornal aí que tenha um grande alcance, tem todo um processo. E às vezes não chega, quer dizer, dificilmente chega. Deixa eu até mudar a palavra. A nossa aula, professora Tânia, como sempre, sempre foi a nossa aula, foi assim, mas a nossa aula aqui, no componente de Observatório da Imprensa Internacional, ela funciona de maneira muito dialogada. Eu faço muitas perguntas para vocês, a ideia é que vocês pensem, porque as respostas não tem que vir de mim. Lembre-se, o eixo estruturante é investigação científica. Então a ideia é que você investigue. Então, quando eu fico pensando, olha, lá nas redes sociais, nos grupos que tem lá a questão da rua, eu também me pergunto, quem é que escolhe essa pauta? Quem é que escolhe que a rua esburacada é o assunto?
Quem é que escolhe lá no grupo do, sei lá, do WhatsApp, no grupo do Face, no grupo do Insta lá, quem é que escolhe que, sei lá, a enchente, sei lá, a onda de assalto, a onda de calor é o assunto. E aí quando a gente pensa assim, a gente pensa, puxa vida, estão pautando, estão trazendo assuntos para a realidade, assuntos que me interessam, que não me interessam, e outra coisa que é importante, de que maneira estão tratando as pautas. Você falou aqui, prof, já jogou a pergunta já? A pergunta é essa, tá na tela, vamos lá. Vamos pensar assim comigo. Qual é o principal assunto no noticiário hoje? O principal assunto. Ou seja, eu quero saber de vocês, pensem comigo. Aqui, a nossa aula está sendo gravada no dia 25 de fevereiro de 2022. Isso. 25 de fevereiro de 2022. Eu queria que vocês pesquisassem esse dia na internet. Acabei de fazer isso. Assim, a professora está fazendo isso agora ao vivo, nesse momento. Essa aula está gravada, o componente é gravado, né? Mas assim, pensem conosco. Qual é o principal assunto no noticiário agora, no dia 25 de fevereiro? Mas eu queria que vocês fizessem para o dia que vocês estão vendo essa aula. Sim, 26, 27, 28, 1º de março e tal. E pense, mas na nossa pesquisa aqui, de maneira bem concreta, a gente vai pensar em quais são os assuntos que estão na pauta. E eu vou fazer o quê? Colocar aqui, nesta lousa aqui, digital, qual é o assunto que está pautando os noticiários de hoje. Vamos olhar, esse primeiro momento, professora Taiana, é assim. A ideia é que a gente faça o quê? Uma primeira busca para começar de maneira prática a construir o que será no futuro o observatório. Beleza, ou seja, a gente tem que saber quais são as pautas, o que está sendo discutido no mundo. Então, vamos lá. Qual é o principal assunto no noticiário hoje? O que eu vi aqui, a maioria, não são todas, tá? Estou olhando várias aqui, mas é a guerra Rússia-Ucrânia. Não tem outra notícia... Então, calma lá, vamos uma por vez. Então, senão a gente fica atropelado, né? Olha só. Então, ontem aconteceu de iniciar um conflito bélico, vou tentar tratar de maneira bem respeitosa e bem tranquila, entre a Rússia e a Ucrânia. Claro, tem diversos atores envolvidos, mas quando eu acho que daqui a, sei lá, 60, 70, 100 anos, quando forem relembrar deste momento que aconteceu ontem, vão lembrar que iniciou-se um conflito. Espero que não se lembre que tenha sido algo que acabou muito rápido, sem grandes estragos, mas quando forem falar disso, houve o quê? Uma invasão do território ucraniano pela Rússia. Então eu vou colocar aqui na lousa que acontece o quê? Rússia e Ucrânia. Pingo aqui. Certo? Então, vou colocar até um xizinho, eu não gosto de fazer esse contra, né? Mas é o que acontece, né? Rússia e Ucrânia. Beleza. O principal assunto noticiário é esse. Sim. Internacional. Sim. Internacional. Aliás, internacional mundial, né? Então, o principal assunto. Vamos mais além. A professora falou que há outro assunto. Então, eu acredito que um conflito bélico envolvendo a Rússia, uma das maiores potências do mundo, potência bélica, né, que protagonizou Guerra Fria, sendo ainda a União Soviética com os Estados Unidos, é um assunto que é relevante, né? Outro assunto, professora Taiana? Olha, tem que ser da imprensa mundial, porque eu estou vendo aqui também, Mauro, assim, vou fazer um leque de tudo que eu estou vendo. Como a imprensa internacional, pode Brasil também. São assuntos, assim, específicos. Por exemplo, morte, alguma morte trágica, tem sempre essa pegada, sabe? Assim, eu estou vendo duas aqui de mortes. Você está vendo em redes sociais ou está vendo... Jornal. Jornal. Eu tenho duas mortes, né? Uma aqui que está... De famosos? De trabalho, não. E outra de uma mulher em uma academia. A mulher morre esmagada ao tentar levantar 180 quilos na academia. Então, uma das pautas internacionais que estão contribuindo para o debate hoje é a questão do confronto entre Rússia e Ucrânia. Sim. Outro então, as notícias do cotidiano. Vou colocar assim. Notícia... Mas tragédias, na verdade, né? Notícias... Negociação. Trágicas. Isso. Porque são... Eu acho... não vou comentar. A minha letra fica tão feia aqui. Eu já ia fazer a análise. Deixa eu parar mas, pouco. Por enquanto, na verdade, a aula de hoje é para a gente poder ficar pensando, olhando. Então, assim, estamos observando os noticiários. Então, olha, temos espaço para mais uma.
para mais uma. Um assunto que esteja tomando os rumos da imprensa. Olha, eu tenho um outro que eu sei que está, porque eu vim para cá, essa vai ser minha. Eu vim para cá, ouvindo o noticiário, eu vi pelo rádio, e eu troquei de emissora, né? Tem 2 rádios de notícias que eu gosto de ouvir aqui em São Paulo, e as 2 falaram sobre o mesmo assunto. Elas falaram do assunto da Rússia e da Ucrânia, e quando saíram desse assunto, falaram de uma outra coisa, né? Falaram das enchentes em Petrópolis, do desmoronamento em Petrópolis. Tinha, tá certo. Petrópolis, né? Tinha, Petrópolis. tinha, então, eu vou falar aqui, vou colocar aqui enchentes, né? Que não foi só enchentes, eu sei que teve muito mais, mais, vai além disso. Vai colocar enchentes e colocar no estado, não foi no estado, né, Rio de Janeiro, mas assim, só para poder ficar bem amplo, as enchentes em Petrópolis, trataram bastante disso. Até onde eu vi, eram 210 mortos, né, é muita gente, é uma tragédia grandiosa. O que não deixa de ser também uma notícia trágica, ou Rússia e Ucrânia também tragédia. Olha, professor Mauro, representando aqui os estudantes, eu tenho uma dificuldade de pesquisar essas notícias internacionais, porque as que tem são muito vagas, sabe? E a gente vai ter mais notícia local mesmo. No Brasil, assim, eu estou tendo dificuldade aqui no Google. Então é até bom colocar isso, né? Porque parece que tudo volta para o Brasil e alguma pincelada de uma notícia ou outra internacional mesmo. Exatamente por isso, houve a aula anterior, em que eu apresento para vocês os jornais internacionais, e você vai descobrir na fonte. Mas, professor, está em inglês. Eu falei sobre isso na última aula. Falei o quê? Na verdade, você leia a manchete, procura ler a manchete, procura ler o lead, procura se informar. Você tem mecanismos para isso. E se não for possível conseguir extrair nada, use as ferramentas de tradução que você tem disponibilizadas na internet. Inclusive, você pode utilizar as ferramentas para ler não apenas em inglês, como qualquer noticiário do mundo. Você consegue ler em árabe, se você jogar lá do árabe e colocar lá tradutor, né? Você consegue. Eu vou falar uma coisa bacana, professora Tayana, que assim, é interessante, e olha, eu acho legal vocês saberem disso. A língua portuguesa é a minha língua. Respeito, adoro, amo, admiro, estudo, sou um aficionado por estudo da língua, mas é uma ilha. Embora seja uma língua falada por milhões de pessoas, uma das línguas mais faladas do mundo, o universo da informação em língua inglesa, ele é vastamente maior, maior. Então, as notícias acontecem primeiro em inglês, as pautas internacionais, com certeza. Se é importante, passa pela língua inglesa, para depois de muitas traduções, talvez traduções vindas de traduções, traduz, sei lá, do japonês para o árabe, para o inglês, para chegar para a gente. Então, quando a gente vai até a fonte, a gente se informa primeiro. E eu falei sobre agências de notícias na última aula justamente por isso. Foi o que você falou, professora. Você falou assim, nossa, quando a gente vê a notícia, parece que foi a mesma notícia em diversos canais diferentes. Sim. Porque, às vezes, olha, eu sou dono de um jornal, você é dona de outro jornal. E aí o que acontece? A gente tem a mesma agência de notícias, somos clientes da mesma agência de notícias. Então o que acontece? Eu recebo e eu falo, olha, chamo o redator e falo assim, olha, redator, passa isso aí para o português, organiza direitinho. E você faz a mesma coisa. Você vai lá, tipo, olha, desmorona muro na China. Aí você coloca no curso redator. Muro cai na China. Quase a mesma coisa. E eu estou tendo uma impressão aqui, professor Mauro, que interessante, né? A gente pensa, a gente tem tanta notícia, a gente tem acesso. Eu não vi isso agora. Eu vi que o filtro é tão grande que até chegar na gente, muita coisa ficou para trás. Então, essa é a importância de pesquisar em outras línguas. Olha, a gente vai ter uma aula nas próximas semanas, né? Próxima semana, em que a gente fala sobre alguns assuntos que estão sendo pauta, né? Que estão sendo pauta. Vai investigar, trazer jornal, tal, específico. Aí vocês vão poder ver. Este assunto, por exemplo, que está aqui, né? Da Rússia e Ucrânia, já está sendo pauta internacional há mais de mês. Eu estou estudando esse Observatório da Imprensa Internacional,
há algum tempo e pesquisando, lendo, e eu li alguns jornais, inclusive de Portugal, da Espanha, jornal da Inglaterra, e todos já falam deste conflito, da possibilidade deste conflito há muito tempo. Se você foi pego de surpresa, você não sabia, é porque você ficou restrito àquelas notícias do cotidiano, notícias que, assim, quando a gente fala uma tragédia grandiosa como a de Petrópolis, a gente tem que estar informado, né? Inclusive para saber como é que está o processo de urbanização da nossa cidade, né? Para que se alertar, né? Para ver se os próximos podemos ser nós. Agora, um assunto tão grandioso quanto um conflito entre esses dois países, uma potência mundial, uma potência atômica mundial, é necessário que a gente esteja atento e não seja pego de surpresa, né? Porque a gente vai ter que confiar nos especialistas, né? E, ou seja, quando os especialistas muitas vezes são, na verdade, leitores e tradutores de outros especialistas. Agora, uma outra pergunta para avançar um pouquinho na nossa aula. Está aqui na tela, essa. Qual é a pauta nas redes sociais hoje? Olha só. Aí, todo mundo pode... Pergunta para você, querido estudante que está em casa, qual é o grande assunto da semana nas redes sociais? Qual é aquele assunto que, olha, estão discutindo no Twitter, estão discutindo no Facebook, no Instagram, no TikTok? No TikTok ninguém discute, né? O pessoal lá faz outras coisas. Mas também discute, não sei. Qual é a pauta nas redes sociais hoje? E aí eu deixo o espaço em branco. Você pensa, estudante em casa. Olha, eu acho interessante que nas redes sociais, às vezes o assunto é muito mais rápido, muito mais dinâmico, né? Acho que tem muito a ver com e pode ter mudado muita coisa. Pode ter mudado muita coisa. Até ele chegar, né? Inclusive, pode acontecer de ficar igual, né? O assunto da imprensa. Mas você pode pegar hoje, vai Ucrânia, aí você vai lá no que mais pesquisado, aí você pode achar, estamos nessa época, carnaval. Então, mais procurado, a palavra mais procurada. Você procurou em qual rede social? Deu uma apanhada geral? Se preparou para a aula. Então, vamos lá ver. Então, o assunto da rede social hoje, um dos assuntos é... Carnaval. Olha só a diferença, né? Estamos no dia 25 de fevereiro de 2022. Hoje seria a sexta-feira de carnaval, né? Sim. Porque é a véspera de carnaval. No seu dia de que essa aula vai ao ar, com certeza o assunto vai ser outro. Sim. Mas aí você imagina o que está acontecendo no mundo. Está acontecendo um conflito bélico e nas redes sociais discutem carnaval. Mas também discutem a questão do conflito, né? Ou seja, então vou colocar aqui, né, para não escrever a mesma coisa. Em segundo lugar. Conflito bélico. Vou colocar conflito bélico. Eu odiei minha letra aqui, mas vai ficar assim, tá? Conflito bélico entre Rússia e Ucrânia. Ou seja, olha, o Brasil é maravilhoso, né? Para poder debater as coisas. Você consegue, estou sendo irônico, tá bom, gente? Consegue conciliar no debate as pessoas discutindo carnaval e discutindo também o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Tem algum outro assunto que você conseguiu encontrar? Olha, são assuntos conectados a esporte. É muito falado. Eu não vou falar um específico, mas... Futebol. Isso. Futebol. Então, muito falado. Ou seja, futebol. Então, eu vou sentar aqui um instantinho e vamos voltar e retomar o que conseguimos pesquisar ao longo desta aula. Olha só, vamos lá então. O que conseguimos constatar analisando as redes sociais e o noticiário? Quais são os assuntos que estão chegando até nós? Quais são as notícias? O que estão debatendo? Então, não, vou ter que ir até lá, com licença. O que aconteceu? Não. Volta na tela, por favor, que eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que fazer isso aqui, peraí. Tá. Olha como Rússia, a gente se observa. Rússia, por favor. Eu não coloquei acento na Rússia. Dá um negócio assim, né? Rússia, agora sim, vamos lá. Rússia e Ucrânia, beleza? Notícias trágicas envolvendo mortes, a professora analisou isso. Sim. Outro assunto é as enchentes no Rio de Janeiro, né? É o que está sendo discutido. Nas redes sociais, o que estão discutindo é o quê? O carnaval, também a questão da Covid, envolvendo o carnaval, né? Mudança de desfile. Relação com o carnaval. Então. Carnaval, feriado e tal. Conflito bélico, ou seja, Rússia e Ucrânia ainda, que estão tomando o nosso espectro de debate. E o futebol, que como eu não sou muito ligado, deve estar acontecendo alguma coisa, né? Em que a gente deve estar... Não vou falar o nome de times aqui, não. É verdade. Agora eu vou fazer uma pergunta para a professora Tayana, mas é uma pergunta que eu vou perguntar para ela, mas eu espero que não se encerre aqui. A pergunta é essa que está na tela.
Quem escolhe o que será pauta jornalística diariamente? Quem escolhe? Vamos pensar juntos. Quem você me trouxe aqui? Para isso que eu te trouxe aqui. Para responder essa pergunta difícil, né? Quem escolhe o que será pauta? Eu acredito em um grupo, né? Em um grupo específico que banca também esses jornais, né? Que alimentam esses jornais, que dão ali fôlego para que esses jornais estejam circulando. Então, é esse grupo. Aí não tem como não falar em deter o poder, né? É um grupo que detém a mídia, que detém o poder. É esse grupo que define o que vai para a pauta e o que não vai. Não é o jornalista que vai lá. É uma coisa muito romântica você acreditar que você vai ser um jornalista que vai mudar o mundo. Aí pronto, falei. Então, mas... Não sei, mas vamos pensar assim. Sei. Não sei, vamos pensar. Não, porque a ideia. Eu tenho essa visão, tá? Talvez a minha visão seja pessimista em relação ao mundo, mas é uma visão minha. Eu acredito que quem detém esses interesses acaba por dominar quais são as notícias que serão divulgadas e até como serão divulgadas. Não, isso aqui você não pode falar. Mas... Você vem até aqui. E aí até é uma missão difícil ser jornalista, né? Mas o que é interessante é que os assuntos que nós levantamos aqui são assuntos importantes, né? O conflito, a questão de Petrópolis, né? Eu falo Teresópolis, é Petrópolis, não vou confundir não. Assim, talvez entretenimento, futebol, carnaval, né? São assuntos que as pessoas se interessam, né? Se interessam. Que vem do próprio humano, né? Aqui é a gente conseguir pensar em escala mundial aquilo que afeta diretamente ou indiretamente as nossas vidas. Como essa notícia é veiculada também? Exato. Acho que nem escolhe qual, mas como, né? Então, aí a outra pergunta que eu faço está na tela, olha só. O que deve ser levado em consideração na escolha de uma pauta jornalística? Isso aí, olha, eu vou deixar para o pessoal em casa. Tá. O que deve ser levado em consideração na escolha de uma pauta? Ou seja, quando a gente vai escolher o que vai ao ar, o que vai ser impresso, o que vai para o nosso site de notícias, o que a gente vai comprar das agências internacionais de informação, o que deve ser levado em consideração? Vai, professora, o que você acha que deve ser levado em consideração? Olha, como a gente está falando da pauta aí de uma guerra, independentemente de onde é a guerra, ela afeta ainda mais um mundo globalizado que a gente está hoje. Uma guerra, qualquer canto do mundo, ela vai afetar o mundo inteiro, porque é uma gama de... Quantas vidas afetam? Sim, o mundo inteiro. De alguma forma afeta. Então, é de interesse internacional, mundial. E aí, é uma pergunta que a gente vai começar a responder ao longo de todos os componentes. Vocês vão perceber isso. Aí está na tela, olha só que pergunta capciosa. Qual é o papel do setor de marketing, setor de venda do jornal, setor de venda de um veículo de comunicação na escolha de suas pautas e pontos de vista? Eu penso assim, você tem lá um setor em toda empresa que é responsável pelas vendas. Então, você tem um jornal, ele é um produto e as pessoas têm que comprar, senão o jornal não lucra e o jornal morre. Então, qual é o papel desse setor de marketing? Em escolher as pautas? Deve escolher as pautas? Olha só, escreve sobre carnaval ou as pessoas não vão comprar o jornal? Olha, tá todo mundo falando da Rússia e da Ucrânia? Escreve sobre a Rússia e a Ucrânia, senão as pessoas não vão comprar o jornal. Olha, se você escrever sobre a rua do professor Mauro, que está com cheio de buraco, ninguém vai comprar, porque tá todo mundo querendo saber do futebol. A galera de turismo precisa que divulgue bem o carnaval e tal, em lugares para poder movimentar esse mercado, né? Exatamente. Então existe uma empresa, uma indústria de turismo, uma indústria do carnaval, existe uma indústria do futebol, então existem interesses aí, né? Então a ideia é pensar esses interesses. E pensando nisso, atividade para vocês fazerem agora, quando terminar essa aula. Façam um levantamento das pautas abordadas nos canais internacionais e nacionais. Olha só, isso que nós fizemos aqui agora foi algo muito rápido, ligeiro, foi um exercício, assim, em 15 minutos, a gente debatendo e tal. A ideia é que você vá até os jornais que eu apontei na última aula, vá até os jornais que você conhece do Brasil e faça o levantamento de quais são os assuntos que eles estão discutindo. Pode começar pelas manchetes, não tem nenhum problema, né? Como é que eu vou ler em inglês? Você consegue, explicamos como, tá certo? E olha, eles estão discutindo, olha, professor, a Rússia e a Ucrânia. Além disso, ou isso também, né? E aí, que abordagem, de que forma, tal, isso a gente vai ver depois. Sim. A ideia é você descobrir... Você vê a dificuldade de encontrar a bendita notícia, né? Isso, porque aí vem outra pergunta na tela. Na sua opinião, o que levou esses veículos a escolherem as pautas abordadas? Como elas são tratadas nos canais nacionais? Aí está a coisa. Aí é um primeiro exercício de observação no nosso observatório.
Você pega a notícia A e o que você descobriu no jornal inglês e encontra essa notícia A no jornal brasileiro. Como essa notícia é tratada lá no jornal inglês e como é tratada no jornal brasileiro? É tratada com mais profundidade, com outro foco, dão ênfase a uma outra coisa. Então, a ideia é vocês começarem esse processo de análise, certo? E na sua opinião, quem deve participar também da escolha das pautas e por quê? Além desses grupos que a professora Tayana apontou propriedade, quem deve participar, né? Além desses grupos, certo? Aqui está o nosso mural, o que aprendemos hoje. Hoje nos sensibilizamos em relação às escolhas das pautas dos veículos de imprensa, assim como os interesses que as mobilizam. O que vem por aí? Notícias em inglês e suas versões em língua portuguesa. Vamos ter uma pequena aula aqui misturando inglês e português, vai ser bem divertido. Certo? Você que está sem professor nesse momento, você pesquisa na internet, em um smartphone ou na sala de informática da sua escola, sobre pautas internacionais e compare-as com as pautas nacionais. A ideia é fazer isso, tá certo? Não deixe essa aula ficar para trás, não deixe acumular muito conteúdo, tá certo? Neste momento, só tenho a agradecer a professora Tayana por essa aula. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Então, um grande abraço para vocês. Não esqueça de avaliar essa aula. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu.